Bom, vamos começar a aula de hoje. Vamos começar a parte de cinemática, tá? Já coloquei duas listas para vocês, uma sobre medidas e notação científica, né? E uma sobre vetores. Então, a terceira parte é a parte de cinemática. Então, vamos começar com alguns conceitos básicos. Tá? Então, cinemática deriva da palavra grega kinema, que significa movimento. Então, cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que provocou o movimento. Então, a gente só vai descrever velocidade, aceleração, posição dos corpos, tá? Sem se preocupar com o que está causando o movimento dos corpos. Tá? Então, essa é a cinemática, a parte da mecânica. Tá? O curso de Física 1 basicamente é mecânica. É cinemática, dinâmica, tá? E estática. Então, o movimento, a cinemática estuda o movimento dos corpos, né? Sem se preocupar com a causa que provocou o movimento. E o movimento é relativo. Tá? A descrição do movimento depende do sistema de referência. Ou seja, depende de quem está observando o movimento e aonde a pessoa está observando o movimento. Sistema de referências, tá? São o que? O sistema de coordenadas, tá? Para você marcar a posição do corpo, e relógios, tá? Para marcar a posição inicial do corpo, né? X0, no instante inicial T0. Tá? E também para marcar, né, a posição do posterior X em tempos posteriores T. Tá? Então, para observar o movimento, o que nós fazemos aqui? Medidas de comprimento, né, e de tempo. Tá? Observamos como variar a posição, né, em relação ao ponto de referência do corpo à medida que o tempo passa. Às vezes chamamos um corpo, né, de partícula, corpo ou ponto material. Tá? Quando descrevemos apenas a translação de um corpo, tá, sem rotação, tá, desprezamos as dimensões do corpo e o consideramos como um ponto. Tá? Um ponto com massa total igual a do corpo. E denominamos de partícula ou ponto material. Denominamos o corpo de partícula ou ponto material. Exemplo aqui é o movimento da Terra ao redor do Sol. A Terra gira em torno de seu eixo, tá? Que passa pelo Polo Norte, né, pelo centro da Terra e pelo Polo Sul, em aproximadamente 24 horas. Né? Por isso que nós temos o efeito de dia e de noite. Né? Quando a parte da Terra que nós moramos está para o lado do Sol, nós temos o dia, e quando a parte da Terra que nós moramos está virada para o lado oposto ao Sol, nós temos a noite. Então isso em 24 horas, aproximadamente. Tá? Ao mesmo tempo, tá? A Terra translada ou orbita, tá? Em torno do Sol com um período de aproximadamente 365 dias. Tá? Ela dá uma volta completa, tá? Ao redor do Sol.
Se não estamos interessados no movimento de rotação, tá? Podemos denominar a Terra como uma partícula de massa m, onde m é a massa da Terra. Tá? Eu desprezo as dimensões da Terra, mesmo ela sendo gigante, né? Mas para descrever o movimento de translação dela, eu não preciso considerar as dimensões dela. Então, o movimento de translação é o movimento de um corpo sem girar em torno do seu próprio eixo. Então, quando o corpo gira em torno de seu próprio eixo, de algum eixo, ela está fazendo uma rotação. E quando é em torno do eixo do corpo, né? Então ele está girando ali, o corpo está girando em torno daquele eixo. Tá? Embora a Terra esteja, né, ao redor do Sol, né? Mas se ela está se deslocando, tá? Esse movimento de deslocação é chamado de translação. Movimento de rotação, né? Movimento de um corpo ao redor de algum eixo, tá? Que passa pelo corpo. Consideraremos as dimensões do corpo, tá? Como um todo. Se as partículas do corpo, átomos ou moléculas, não mudam de posição umas em relação às outras, tá? Dizemos que se trata de um corpo rígido. Tá? Se pegar uma bola de metal, né? Girar ela em torno do eixo dela, né? Que passa pelo centro dela, tá? As partículas que compõem a bola de metal, né? Elas não mudam de posição, elas ficam lá, os átomos, a molécula, tá? Então isso é um corpo rígido. As partículas que se movem, por exemplo, um fluido, né? As partículas se movem, tá? Se espalham e mudam a forma. O corpo rígido não, a forma dele não muda, a não ser que ele se deforme, ou a gente quebre o corpo, ou amasse, faça alguma coisa. Mas se a gente só girar o corpo, tá? As partículas não se movimentam, não se mudarão de posição relativa às outras, tá? Embora ela gire, né, junto com o corpo ao redor de algum eixo, né, a posição dela em relação aos outros átomos, moléculas, não muda. Tá? Então nós vamos considerar corpo rígido lá na parte final do curso. Movimento em uma dimensão, tá? Movimento retilíneo. Então nós temos essa figura aqui, tá? A qual nós temos o ponto de referência aqui, ó, que marca o zero do eixo X, e temos o eixo X aqui. E temos dois pontos aqui, A e B, onde foi marcada a posição X, X', T, T', e V, V', tá? Essa variação de posição é chamada de ΔX. Então, na figura, nós vemos que o deslocamento de um corpo do ponto A em X, né, no instante T, para um ponto B em X', tá, no instante T', né, são marcados aqui na figura. A posição no eixo, né, o tempo no relógio e a velocidade eu calculo ou indiretamente, né, ou diretamente. O ponto O, como a origem, divide a reta em valores positivos à direita, tá, e valores negativos à esquerda. Então a reta real, né, ela serve para
a gente estudar o movimento retilíneo. A reta real junto com o relógio, tá? Define um sistema de referências em uma dimensão. Tá? Então basta eu medir a posição e o tempo. Se eu pegar um cronômetro, observar que o corpo está em T, em tempo T, aqui em A. Depois eu deixo ele se deslocar até B, eu olho o cronômetro e marco de novo, eu vou obter um tempo T'. Então eu meço a distância de A até B, então eu tenho o ΔX, que é essa diferença aqui de distância que o corpo percorreu. Tá? Então, velocidade, né? Como eu já tinha falado, é deslocamento, né? A distância, comprimento por tempo. Então nós vamos definir primeiro a velocidade média, tá? É o que é a razão, né? Razão é o que é a divisão, tá? Entre o deslocamento ΔX igual a x' menos x, tá? Essa distância aqui percorrida pelo corpo de A até B. E o intervalo de tempo ΔT, que é T' menos T. Tá? Então a velocidade média vai ser o que? Vai ser ΔX sobre ΔT igual a x' menos x dividido por T' menos T. Então, portanto, a velocidade média durante um certo intervalo de tempo, tá? É igual ao deslocamento médio por unidade de tempo, né? Durante o intervalo de tempo. Então, vejo a posição inicial da partícula, vejo a posição final, meço a distância, me dá o ΔX. O tempo que eu marquei no cronômetro tem o tempo inicial e tem o tempo final. Então, com isso eu obtenho a velocidade média. Se eu quiser a velocidade instantânea, né, a velocidade no ponto A ou a velocidade no ponto B, eu tenho que fazer o limite, tá? No qual esse ΔT tenda para zero. Ou seja, eu tenho que medir a velocidade aqui num intervalo de tempo muito pequeno. E quando esse intervalo de tempo eu faço para zero, né, tender para zero, tomo o limite aqui da velocidade média, tá? Então eu obtenho a velocidade instantânea. Então o limite da velocidade média, quando ΔT tende a zero, tá? É a velocidade instantânea, que é o limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Também eu posso escrever como limite de x' menos x sobre T' menos T, quando T' tende a T. Tá? Quando T' tende a T, é o mesmo que ΔT tender a zero. Tá? E esse limite, tá? Nós sabemos lá do cálculo, que é a derivada. Então, que por definição é a derivada da posição da partícula em relação ao tempo. Então a velocidade instantânea é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero, que é igual a dx sobre dt. Não, dx sobre dt não, é derivada de x em relação ao tempo. Tá? Muito cuidado aqui, não é dx dividido por dt. Aqui é ΔX dividido por ΔT, tá? Mas aqui é a derivada de x em relação a t. Quando eu tomo o limite, né, dessa diferença aqui, ΔX sobre ΔT, eu tenho a derivada da função. No caso aqui, x. X é uma função do tempo, né? Estou derivando x em relação ao tempo, dx dt. Então, x é uma função do tempo. Tá? Se x fosse uma constante, seria zero. Se a partícula não muda a posição, né, ela está parada, a velocidade dela é zero. Então a posição dela é constante, a derivada de uma constante é zero.
Então a velocidade é o que? A derivada da posição da partícula em relação ao tempo. dx dt. Posição da partícula, tá? Eu tenho essa expressão aqui da derivada. Eu sei que a integral é o inverso da derivada, né? É a antidiferenciação, é a integral, né? Então eu tenho que v igual a dx dt. E se eu quiser achar x em função de t, aí eu tenho que integrar v, eu integrei de t0 até t, v dt' aqui só para diferenciar aqui do limite, eu botei esse linha no dt, tá? Aqui. Igual a integral de t0 até t de dx dt, tá? De dt'. Então a integral de t0 a t de v dt', né? Vai ser igual a integral de x0 a x dx'. Tá? Isso aqui, deixa eu explicar, vocês já devem ter visto em cálculo, a diferencial de uma função df de x é igual à derivada da função. E, por exemplo, aqui eu estou usando a variável x, vou botar t, df de t em relação à variável dt vezes a diferencial da variável dt. Então isso é a diferencial da função, tá? No caso aqui eu tenho dx', dt'. Então isso aqui é a diferencial de dx'. Tá? Então isso aqui é muito importante para uma variável, no cálculo de uma variável. Então a gente usa isso com frequência. Isso implica que dx' igual a dx' dt'. Tá? Sem integral. Diferencial de uma função. Então faz com que eu mude aqui, né, da integral em t' para uma integral em x, em x'. Quando eu mudo os intervalos. Então eu tinha um instante t0 e t, então eu troco pela posição x0 quando t igual a 0 e pela posição x quando t igual a t. Tá? Então essa integral aqui dx' é fácil de resolver, né? É simplesmente x' de x0 até x, né? Essa barra aqui, que vai ser igual à integral de v dt' de t0 até t. Aqui eu substituo os intervalos de integração, então fica x menos x0 igual a integral de t0 até t v dt'. Então a posição da partícula vai ser igual a quê? Eu passo x0 para o outro lado, então fica x igual a x0 mais integral de t0 a t v dt'. Essa é a posição da partícula para qualquer velocidade v. Se a velocidade da partícula é constante, então ela sai da integral, né?
ela sai do símbolo de integral. Então nós temos, nesse caso de velocidade constante, temos o que se chama de movimento retilíneo uniforme, que vocês já viram lá no ensino médio, tá? E se eu faço em t igual a zero, o tempo inicial igual a zero, tá? Então podemos escrever como a posição da partícula igual a x x0 mais v, agora com v fora do sinal de integral de 0 até t dt'. Novamente essa integral de 0 até t dt' é fácil de resolver, é simplesmente t', com intervalo de integração de 0 a t. Eu substituo os intervalos de integração, obtenho v igual a x0 mais v vezes t. O zero aqui, no t igual a zero aqui, multiplicando dá zero. Então fica somente x igual a x0 mais vt, que é a expressão lá do ensino médio que vocês já conhecem. Onde x0, tá, é a posição inicial da partícula no tempo inicial, t igual a zero. Então eu tenho esse gráfico aqui, um exemplo para a velocidade igual a 0,5 metros por segundo. Então se ela é constante, né, o gráfico dela é uma linha aqui, ó, essa linha azul aqui é o gráfico da velocidade constante. 0,5 é onde marca aqui 0,4 e 0,6. Então ela está aqui entre os dois, 0,5. Então ela é uma constante, então é uma reta paralelo ao eixo, né, do tempo, aqui o eixo do tempo aqui, o t. Para todo t ela tem o mesmo valor, né, constante. Então é uma reta paralela ao eixo do tempo. Esse é o gráfico da velocidade v de t igual a uma constante. No caso 0,5 metros por segundo. A posição da partícula, né, nós sabemos que essa equação aqui é a equação de uma reta, não é? X igual a x0 mais vt, onde a abscissa, o y seria o x, tá? O x0 é onde a reta toca o eixo x quando t igual a zero, e v é o coeficiente angular da reta, né? Ou seja, a tangente do ângulo, né, que a reta faz com o eixo x. Então aqui para o caso x de t igual a 1 mais 0,5t, estou estudando movimento retilíneo uniforme, né? Então o 1 é o x0, tá? Aqui quando t igual a 0, x de t igual a 1. O 0,5 é a velocidade, e é o que? O coeficiente angular da reta. Então se eu pego aqui, por exemplo, para t igual a 0, x de t é 0,5. Para t igual a 2, x de t é igual a 2. Então se eu calculo esse triângulo retângulo aqui, essa linha tracejada aqui até 2 e subindo aqui na vertical até 2, é um triângulo retângulo. Veja como é importante o triângulo retângulo, né? Então o coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser o delta x, né? Que aqui o x está aqui na vertical, o x para t igual a 2 menos o x para t igual a 0. Para t igual a 2 é 2, para t igual a 0 é 1. 2 menos 1, 1. E o t igual a 2 menos t igual a 0, 2. Então fica 1 meio, né? Que é o 0,5.
se eu pegar outro ponto, eu tenho o mesmo resultado, já que é uma reta, né? O ângulo que ela faz com o eixo da horizontal, aqui o tempo, é sempre o mesmo. Se eu pegar aqui para t igual a 4 e t igual a 8, eu faço aqui 5, né? Menos 3 dá 2, e eu faço 8 menos 4 dá 4, 2 sobre 4 dá 0,5. Então a trajetória da partícula, né, para o movimento retilíneo uniforme é uma reta, cujo coeficiente angular é a velocidade da partícula. Outro conceito é a aceleração. Então, vamos começar pela aceleração média, tá? Que é o que? A razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo ΔT. Então, a aceleração é o que? Variação da velocidade, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. ΔV é o que? V' menos V, ΔT T' menos T. Aqui eu tenho a velocidade aqui em A e tenho a velocidade aqui em B, V'. Então o ΔV é V' menos V. Aqui é A, tá? Aceleração média. Coloquei V. Então aqui é a aceleração média, estou falando aqui. É ΔV sobre ΔT. Que é igual a que? V' menos V sobre T' menos T. E se eu tomo o limite, né, de ΔT tendendo a zero, eu obtenho a aceleração instantânea, tá? Então o que é que acontece? Faz-se o intervalo ΔT cada vez menor, de modo que no limite ΔT tendendo a zero, tá, obtemos a aceleração instantânea. Em linguagem matemática, tá, o que nós fizemos para a velocidade instantânea, a aceleração vai ser o limite da aceleração média quando ΔT tende a zero, que é igual, que é o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, que é igual ao limite de V' menos V sobre T' menos T quando T' tende a T. E que por definição, nesse limite aqui, ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então a aceleração instantânea é o que? O limite quando ΔV sobre ΔT e ΔT tendendo a zero, tá? Isso dá o que? A derivada da velocidade, tá, em relação ao tempo. Sendo a velocidade aqui uma função do tempo. Se ela é uma função do tempo, ela varia com o tempo, né? Se ela é constante, a derivada de uma constante é zero, então a aceleração é zero. Então se eu tenho a aceleração igual a derivada da velocidade em relação ao tempo, eu posso inverter e achar a velocidade da partícula. Tá? Então, integrando a aceleração em relação ao tempo, obtemos a velocidade da partícula em função do tempo. Tá? Então, A igual a dV dt.
Então isso implica que se eu integro, né, para eu tirar essa derivada, sinal, eu tenho que integrar, que é o inverso da derivada é a integral. Então eu integro de t0 até t a dt', igual a integral de t0 até t dv' dt', tá? dt'. Integrei aqui dv dt, tá? Só mudei e botei o linha para diferenciar aqui do limite de integração. Mas novamente aqui essa derivada em relação a t' vezes a diferencial de t' é a diferencial de v', tá? Vou colocar aqui embaixo. Professor? Sim. Então, no caso, a aceleração vai ser a derivada do tempo igual à integral da velocidade. Como? A aceleração vai ser a derivada do tempo igual à integral da velocidade. É isso? Não. A aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá aqui. Aí o que eu faço? Eu pego o integro porque eu quero inverter aqui. Eu tenho a derivada da velocidade. Se eu integro os dois lados, essa derivada eu quero eliminar ela e ter a velocidade. Então, por isso que estou dizendo que a integração é o inverso da derivada. Eu tenho a derivada da velocidade, eu quero a velocidade em função do tempo. Tenho a derivada em relação ao tempo, eu quero achar a velocidade em função do tempo. Aí eu integro os dois lados. Entendi. Então eu integrei a aceleração em relação ao tempo, integrei aqui a derivada da velocidade em relação ao tempo, integrei em relação ao tempo. Então eu usei aqui a expressão para diferencial, aqui esse v' é uma função do tempo, tá? A gente não escreve, mas é uma função do tempo. dv' de t vai ser a derivada de t', né? Opa. Porque esse linha é só para diferenciar do limite, porque se o limite aqui for uma variável igual a da diferencial aqui da integral, tá? Aí tem que ter mais cuidado, mais complicado. Então eu uso essa expressão aqui para diferencial de dv', tá? E fico com essa integral aqui. Veja, quando eu mudo para dv', eu troco aqui, ó, de t0, eu boto a velocidade em t0, que é v0. E de t eu mudo para a velocidade em t, v. A integral de dv' é simplesmente v', né? A integral da diferencial é simplesmente a função v'. Então v' de v0 até v. E a integral de a dt' eu mantenho porque depende de a. Depois eu vou, como eu fiz com a velocidade, se a é constante, eu tiro da integral e fica tudo tranquilo. Se a não é constante, eu tenho que deixar ele dentro da integração. Tá? Então v' aqui de v0 até v, né, fica v menos v0, integral de t0 a t de a dt'. Então eu passo v0 para o outro lado, então eu fico com o resultado que a velocidade, veja que eu inverti, eu tinha a igual a derivada da velocidade em relação ao tempo, e agora eu tenho o que? Eu tenho a velocidade em função da integral da aceleração. Vai ser o que? A velocidade vai ser igual à velocidade inicial para t igual a zero, t0, né? t0 pode ser 1, 2, normalmente a gente escolhe t0 igual a 0, tá? t0 é o tempo inicial. É da integral de t0 até t de a dt'. Essa forma mais geral. No caso particular de a ser constante, a aceleração ser constante, então a aceleração sai da integral. Então, se a aceleração é constante,
o movimento é retilíneo uniformemente variado. Uniformemente porque a aceleração é constante, e variado porque a velocidade varia. Tá? Então é o movimento MRUV que vocês conhecem lá do ensino médio. Tá? E se eu faço T0 igual a zero, né, nós podemos escrever como a velocidade como V igual a V0 mais A, eu tiro o A da integral, né, ele é constante, integral de 0 a t dt'. A integral de dt', né, de 0 a t, é simplesmente t' de 0 a t. Então a velocidade, V igual a V0 mais a t, que é a expressão lá do ensino médio que vocês conhecem. Tá? Onde V0 é a velocidade inicial da partícula, o tempo inicial t0 igual a 0. Tá? Então aqui, para o caso particular de uma aceleração constante, a de t igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Né? Então é uma constante, então vai ser uma reta, que essa linha azul aqui, em 6, né, 6 metros por segundo ao quadrado, paralela ao eixo dos tempos, aqui, que é o eixo horizontal aqui. Então ela não muda de valor, é constante. Já a velocidade, né, aqui é a equação de uma reta. O V0 é o coeficiente linear, que é onde a reta toca o eixo da velocidade, né, quando t é igual a 0. E o A é o coeficiente angular da reta, tá? Ou seja, a inclinação da reta. Então, um exemplo aqui, para A igual a 6, né? Veja aqui A igual a 6, vezes o tempo, a velocidade é o que? 0,5. 0,5 é o que? A velocidade inicial. Quando t igual a 0, V igual a 0,5. Aí está marcado aqui. Deixa eu ver. Aqui eu mudei o gráfico, ficou 3, né? Acho que eu não... Está errado aqui esses valores, tá? Pelo gráfico, quando t igual a 0 aqui, quando tu é V de t é 3, né? Eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, aqui é 3. Tá? Vamos ver a aceleração se está correta aqui. Então, aqui é 3. Depois eu mudo a legenda. 3 metros por segundo a velocidade inicial. Aí vamos ver o coeficiente angular. Se eu pegar aqui para t igual a 2, a velocidade é 5. Para t igual a 0 é 3. Então, 5 menos 3 dá 2. E 2 menos 0 dá 2. Então é 1, né? Então eu acabei trocando aqui o gráfico. Então aqui é 1. Então eu vou corrigir aqui o gráfico. Pelo coeficiente angular você vê que aqui o valor que eu coloquei aqui não é 6, é 1. Então eu vou trocar essas figuras depois. Eu acho que acabei me atrapalhando e colocando os valores e depois colocando na legenda errada. Então, se t igual a 0, a velocidade é 3, então a velocidade inicial é 3. Se o coeficiente angular da reta é 1, né? 5 menos 3 é 2, dividido por 2 menos 0, que é 2, dá 1, então a aceleração é 1. Então a legenda aqui está errada, tudo errado. Aí eu vou refazer aqui esse aqui está certo, eu botei 6, aí eu acho que por isso eu coloquei 6 aqui, mas na hora de eu mandar fazer o gráfico, eu não botei o 6, eu botei outro valor, ficou diferente, tá? Mas é isso, é a equação de uma reta, tá?
o coeficiente linear é onde a reta toca o eixo vertical, ou seja, quando t igual a zero. E o coeficiente angular você faz o cateto oposto, né? Aqui, essa parte vertical, faz um triângulo retângulo dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui eu fiz 2 menos 0, né? Aqui, e aqui eu fiz 5 menos 3, dá 1, tá? Eu vou refazer isso aqui depois. Para um movimento uniformemente acelerado, né, eu tenho ainda a posição da partícula. Se eu tenho velocidade igual a dx dt, então eu quero agora a posição da partícula em função do tempo e da velocidade. Então o que é que eu faço? Eu integro. Se aqui eu tenho uma derivada, né? Eu sei que a antiderivada é a integral, então eu integro os dois lados. Integral de t0 a t de v dt' é igual a integral de t0 a t dx' dt', dt'. Então, a integral de t0 a t de v dt' vai ser o que? Eu uso de novo aqui aquela regra da diferencial da função. Dx' dt', dt' é a diferencial dx'. Aí eu integro essa aqui, integral de dx' é simplesmente x' de x0 a x. E do outro lado eu tenho a integral de t0 a t de v dt'. Então a gente obtém o que? X menos x0 igual a integral de t0 até t de v dt'. Passo o x0 para o outro lado, fica x igual a x0 mais integral de t0 até t v dt'. Mas quem é v? Eu já calculei v é v0 mais at. No caso aqui eu botei linha porque está na integral para diferenciar do t. Então eu substituo em x igual a x0 mais integral de t0 a t de v dt', eu coloco o valor, o v, né, a função de v que eu encontrei, que é a equação da reta, né, que é v0 mais at. E integro. Como é um polinômio, é fácil de integrar. Então eu vou ter x0 igual a v0 é constante, sai da integral. Aí fica, aqui eu usei na integral da soma, é a soma das integrais. Aí v0 sai da integral, fica v0, integral de t0 até t dt', mais a é constante, né? Considerando a constante, movimento uniformemente variado, integral de t0 até t, de t', né? Tem o t' aqui, dt'. Eu escolho o tempo inicial como 0, tá? Então o x vai ser igual a x0 mais v0, integral de 0 a t, dt', mais a, aceleração, tá? De 0 até t, t', dt'. Repita que x0 mais v0, integral de dt' é t', né? De 0 a t, mais a, essa integral de t', dt' é o que? É t' elevado a n mais 1, onde n mais 1 é o expoente de t'. Como é 1, né, aqui seria o que? T' elevado a 1 mais 1. Dividido por n mais 1, que seria 1 mais 1. Show. Então mais um seria 2.
E o mais 1 aqui, o meu expoente seria 2. Então fica t' ao quadrado sobre 2. Então eu tenho x0 mais v0t. Eu substituo t no lugar de t' e 0 no lugar de t' dá 0. Mais 1 meio aqui, t' ao quadrado sobre 2, né? É t' ao quadrado vezes 1 meio. Então mais 1 meio vezes a vezes t ao quadrado. Aqui é 0, eu fiz t0 igual a 0. E aqui é 0 também. Fiz t0 igual a 0. Então o resultado final é o que? X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de t ao quadrado. Novamente a expressão lá obtida no ensino médio. Eu fiz um exemplo aqui, vamos ver se eu coloquei o valor correto. X de t igual a 3t ao quadrado mais 0,5t mais 1. Quando t igual a 0, x de t igual a 1, né? Tá aqui, ela começa de 1 aqui. Então, isso aqui vocês sabem que é a equação de uma parábola, né? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, né? A função x de t, então, a posição em função do tempo, tá? É uma parábola. Veja que a trajetória, né? O movimento é retilíneo, a trajetória é sempre uma reta, né? Não vai mudar, só tem uma dimensão. Mas a função, né? A variação da posição com o tempo, né? É uma parábola. Uma equação importante, né, é a equação de Torricelli, que nós podemos usar usando aqui a definição de aceleração, que é derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu multiplicar aqui por dt, né, a dt e dv dt, e depois multiplico pela velocidade, tá? Dos dois lados, então tem que multiplicar os dois lados para manter a igualdade verdadeira, né? Se eu multiplico só um lado, eu altero a igualdade. Então, para a igualdade continuar verdadeira, eu multiplico os dois lados da igualdade. Então, eu multiplico primeiro por dt e depois por v. Então, eu obtenho esse resultado aqui. E integro. Se eu quisesse fazer diferente, né, eu poderia já integrar aqui em relação, multiplicaria por v, né, e integraria já direto em relação a v. Seria multiplicar por dt. Quando eu integro, já coloco o dt. Mas então, partindo daqui, né, tem o va dt, dt, então eu vou ter integral em relação a t, de av dt, integral de t0 a t, de v dv t' dt', tá? Aqui eu uso o que? A definição de diferencial de v. dv dt', dt' é dv'. Aí eu coloco linha para diferenciar, que eu boto a velocidade v0 em t igual a 0, t0, né? E v para t igual a t. Então eu fico com essa integral aqui. É o que? V' dv', de v0 a v. Tá? Nessa integral aqui, da esquerda, né? Isso aqui, eu posso ainda escrever v como dx dt. Dx dt', aqui é, botar a linha aqui,
para diferenciar de t aqui. Então o v aqui nessa integral eu troco por dx dt'. Então eu fico com a dx dt'. Mas isso aqui é diferencial de dx. Aí eu troco t0 por x0 e t por x. E dx dt' por dx'. Então o linha é só para diferenciar aqui do x. E mantenho aqui essa integral de v' dv'. Então eu tenho o que? Eu tenho a integral de a dx', de x0 até x, igual a integral de v' dv' de v0 até v. Então a integral é simples, né? Com exceção que o a, né, depende do a. Aqui, a integral de v' dv', né, é o que? Eu somo 1 ao expoente, no caso aqui v' é como se fosse v' elevado a 1, então fica v' elevado a 1 mais 1, que é v' ao quadrado, dividido por 1 mais 1, que é 2, de v0 até v. Igual a integral de x0 até x de a dx'. Substitui os limites aqui, fica v ao quadrado sobre 2 menos v0 ao quadrado sobre 2, tá? Vai ser integral de x0 até x de a dx'. Então multiplico os dois lados por 2, fica v ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a 2 vezes integral de x0 até x de a dx'. Então o resultado é isso aqui, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes integral de x0 até x de a dx'. Se o movimento é uniformemente variado, né, a aceleração é constante, o a sai da integral e a gente obtém a equação de Torricelli. Então v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2 integral de x0 até x de a dx'. Eu tiro o a da integral de dx x' de x0 a x é x', né, no intervalo de x0 a x, que é nada mais é x menos x0. Então eu obtenho o quê? Que v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, né, vezes x menos x0, que nada mais é que x menos x0 é delta x. Então v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a delta x. Essa é a equação de Torricelli. Também vocês conhecem lá do ensino médio. Bom, essa foi feita utilizando derivadas e integrais, né? Nós obtemos as equações lá do ensino médio. Agora nós vamos utilizar vetores, tá? Vamos considerar a noção vetorial da velocidade, né? A grandeza vetorial, então ela tem direção, sentido e módulo, né? Eu já tenho escrito aqui em uma dimensão, né? Eu tenho o vetor unitário, o x, tenho o sentido positivo do x e tenho o sentido negativo, né? Então se a componente aponta para o sentido positivo, ela é positiva; se ela aponta para o sentido negativo, ela é negativa. Eu marco a origem, né, do eixo, aqui o O. Então o movimento vai ser sobre a linha reta, o eixo x. Embora a posição, né, possa variar como uma função parábola, né? Mas o movimento, a trajetória da partícula é linear, é sobre a reta. Então, em uma dimensão, né,
podemos escrever a velocidade v e a aceleração dessa forma, né? Só tem uma componente, v igual a v unitário x, mas v é o que? dx dt, então v igual a dx dt unitário x. E a aceleração, né, o vetor aceleração, aqui é o vetor velocidade, e que o vetor aceleração é o módulo da aceleração unitário x, que é igual a dv dt unitário x. Dependendo do sentido da velocidade, né, essa componente aqui pode ser positiva ou negativa, a velocidade da aceleração. Se o corpo vai variando a posição no sentido do eixo positivo do x, né, isso aqui v é positivo. Se for o sentido contrário, é negativo. Aceleração também. Então nós podemos ter duas situações. Podemos ter duas situações, tá? Uma, V e A com o mesmo sinal, significa que V vezes A é maior que zero. Então o movimento é acelerado. Tá? Se V e A forem positivos, V vezes A é maior que zero, é positivo. Então, maior que zero significa que é positivo. Se V e A forem negativos, né? Menos V menos A, menos V vezes menos A, né, também é positiva, maior que zero. Então, se tiver o mesmo sinal, os dois positivos ou os dois negativos, o movimento é acelerado. E dois, se V e A tem sinais diferentes, tá? O produto V vezes A é menor que zero. Se V é positivo e A é negativo, o produto é menor que zero, então é negativo. Se V é positivo e A é negativo, o produto é menor que zero, então é negativo. Então o movimento é retardado. Então, movimento acelerado, A vezes V é maior que zero. Então é positivo. Então significa que V e A estão no mesmo sentido. Ou os dois são positivos, ou seja, estão no sentido do vetor unitário x, né? No sentido positivo do eixo x. Ou os dois são negativos, estão em sentido contrário ao unitário x. Então, se os dois são positivos ou negativos, tá? O movimento é acelerado. Então a velocidade da aceleração tem o mesmo sentido. Movimento retardado. Aceleração e velocidade, né, o produto deles dois é menor que zero, ou seja, é negativo. Então, temos duas possibilidades. V positivo no sentido do unitário x e A em sentido contrário. Então, A negativo. Ou então, temos V negativo no sentido contrário ao unitário x e A positivo no sentido positivo do unitário x. Então, movimento retardado, a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários. Tá? Por exemplo, vou fazer um exemplo de uma queda livre. Eu jogo um corpo para cima. A aceleração da gravidade puxa ele para baixo. Mas eu joguei ele para cima, ele está com a velocidade para cima. Então o movimento é retardado, porque a velocidade para cima e a aceleração da gravidade é para baixo. Então ele é retardado, ele vai diminuindo de velocidade, até que ele chega num ponto que ele para e volta, ou seja, muda de sentido. Aí nesse caso, a velocidade agora é no mesmo sentido da aceleração. Então ele começa de zero, velocidade igual a zero, porque ele muda de sentido, e começa a aumentar a velocidade,
porque está no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Um exemplo 1, nós temos esse movimento aqui, um corpo move-se ao longo do eixo x segundo essa lei aqui, segundo a lei x de t igual a 2t ao cubo mais 5t ao quadrado mais 5. Tá? Então ele já dá o x de t. Tá? Ele diz onde o x é em metros e t é em segundos. Então qualquer valor de t eu tenho x de t. X de t é uma função do tempo aqui. Aí ele pede achar a velocidade e a aceleração num instante t qualquer. Depois ele pede achar a posição, a velocidade e a aceleração para t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. E depois ele pede a velocidade média e a aceleração média para t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Então a letra A, ele dá o que? Ele já dá o x de t. A letra A, ele quer a velocidade e a aceleração no instante t. Ou seja, quando ele diz no instante t, é qualquer tempo, né? Ele não especificou o instante t, qualquer tempo. Então eu uso a definição de velocidade primeiro. Velocidade é o que? Derivada do x de t dt. Então, derivar aqui eu tenho x de t, eu derivo em relação ao tempo. Eu uso lá a regra da derivada, veja que é um polinômio, né? Bem fácil a derivada. Tá? Então, a velocidade vai ser o que? d dt de 2t ao cubo mais 5t ao quadrado mais 5. Derivo esse primeiro termo aqui, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, eu derivo termo a termo aqui. Eu já coloquei direto. Tá? Só... Então, eu coloquei aqui para explicar que aqui a derivada dessa soma de cada termo aqui é a soma das derivadas dos termos. Tá? Então, primeiro tem a derivada de 2t ao cubo. Então, a constante aqui é 2, como eu tenho. Aqui, o expoente é 3. Então, o expoente desce, fica 3. E eu subtraio 1 do expoente, 3 menos 1. Mesma coisa aqui, derivada de 5t ao quadrado, é 5 vezes, desce o expoente, 2 vezes t elevado a 2 menos 1. E a derivada de uma constante, aqui, derivada de 5, é 0. Então, nós obtemos o que? 2 vezes 3 é 6, 3 menos 1 é 2, fica t ao quadrado. 5 vezes 2 é 10, aqui 2 menos 1 é 1, fica t. Então, v para qualquer instante t é o que? É 6t ao quadrado mais 10t. Então, eu já encontrei a velocidade para qualquer instante t. Agora eu vou achar a aceleração. Eu já tenho a velocidade. Se eu quero aceleração, eu faço o quê? Eu derivo a velocidade em relação ao tempo. Então, eu vou ter aqui, A vai ser d dt de 6t ao quadrado mais 10t. Então, eu pego a derivada da soma dos termos, é a soma das derivadas de cada t. Então fica derivada de 6t ao quadrado é o que? 6
vezes 2, né, desse 2 do expoente, vezes t elevado a 2 menos 1, que é t. E derivada de 10t é o que? É 10 vezes derivada de t é 1, né, porque o expoente é 1, 1 menos 1 é 0, t elevado a 0 é 1. Então, a aceleração é o que? A de t é 2t mais 10. Então, essa aceleração para qualquer instante t. Aí eu tenho a aceleração, tenho a velocidade para qualquer instante, e ele pede nos instantes 2 segundos e 3 segundos. Só que ele ainda pede a posição, a velocidade e a aceleração. Então eu já calculei aqui, já tem as três expressões aqui, x de t, v de t e a de t. Então é só substituir os valores do tempo e achar os valores correspondentes. Então x de 2, né, para t igual a 2, é o que? É 2 vezes, no lugar de t ao cubo eu coloco 2, fica 2 ao cubo, mais 5 vezes t ao quadrado, eu coloco 2, fica 2 ao quadrado, mais 5. Então eu faço o produto, 2 vezes 2 elevado ao cubo é 8, mais 5 vezes 2 elevado a 2 é 4, mais 5. 2 vezes 8, 16, 5 vezes 4, 20, mais 5 dá 41. Então, em t igual a 2 segundos, a posição da partícula é 41 metros. Então ela está a 41 metros da origem à esquerda, né, da origem, do zero, da posição, né, que é positivo aqui, né? Então ela está à direita, no caso, né? Esquerda não, direita, porque é positivo aqui. 41 metros, porque a posição, como ele disse, está em metros, né? E o tempo em segundos. Então faço o mesmo procedimento para t igual a 3 segundos. Então eu tenho x de 3 igual a 2 vezes 3 ao cubo, mais 5 vezes 3 ao quadrado, mais 5. 3 ao cubo é 27, fica 2 vezes 27. 3 ao quadrado é 9, fica 5 vezes 9, mais 5. Então, vamos ter aqui 54, 2 vezes 27, mais 5 vezes 9, 45, mais 5 dá 104. Então, x de 3 para t igual a 3 segundos é igual a 104 metros. Então, ela se afastou ainda mais, né, para a direita. O x aumentou. Aí eu faço o mesmo procedimento para a velocidade e a aceleração. V de 2 é 6 vezes 2 elevado a 2, mais 10 vezes 2. 6 vezes 4 mais 20, dá 44. Então a velocidade é 44 metros por segundo. Para t igual a 2. E para t igual a 3, é o que eu coloco no lugar de t, eu coloco 3. Fica 6 vezes 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3. Então fica 54 mais 30, 84. Então a velocidade vai ser 84 metros por segundo quando t igual a 3. Então a aceleração é o mesmo procedimento. Para t igual a 2 vai ser 12 vezes 2 mais 10, dá 24 mais 10, 34. E que eu não colocar a unidade só no final. Então a de 2, de t igual a 2 é o que? 34 metros por segundo ao quadrado. E para t igual a 3, a aceleração é o que? 12 vezes 3 mais 10, 36 mais 10 igual a 46. Então a aceleração para t igual a 3 é 46 metros por segundo ao quadrado. Na letra C ele quer o que? A velocidade média e a aceleração média nesse intervalo de tempo, t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Então o ΔT é o que? O t final 3 menos o t inicial 2. 3 menos 2 é 1.
Então o ΔT é 1 segundo. O ΔX é o que? É o x para t igual a 3 menos o x para t igual a 2. Vai ser o que? 104 menos 41, que é 63. Então o ΔX é 63 metros. Então a velocidade média é o que? ΔX sobre ΔT. É 63 sobre 1, que é 63. Então a velocidade média é 63 metros por segundo. Para achar a aceleração média, eu preciso do ΔV, a variação na velocidade. Então, ΔV é o que? Velocidade para t igual a 3 segundos menos velocidade para t igual a 2 segundos. Então, vai ser o que? 84 menos 34. Deixa eu ver aqui, dá 40. Acho que tem algum problema. Acho que é 44, né? Não sei o que, V de 2, deixa eu ver aqui. É 44 a V de 2. Então vai ser 40 no ΔV. Então ΔV igual a 40 metros por segundo. Então a aceleração média, né, vai ser o que? ΔV sobre ΔT, que é 40 metros por segundo dividido por 1 segundo. Dá 40 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração média é 40 metros por segundo ao quadrado. No segundo exemplo, né, o que eu falei do lançamento de um corpo para cima. Então um projeto é lançado para cima com velocidade de 98 metros por segundo, do topo de um edifício cuja altura é 100 metros. Ele quer achar a altura máxima do projétil acima da rua. B, o tempo necessário para atingir essa altura. E C, a velocidade ao atingir a rua. E D, o tempo total decorrido do instante de lançamento até o momento em que ele atinge o solo. Então eu escrevi aqui já em linguagem vetorial, né? Apesar de ser uma dimensão, tá? A velocidade é o que? É um movimento uniformemente acelerado, né? Porque a aceleração é constante, que é 9,8, né? Que é a aceleração da gravidade. Chamei de A aqui, mas poderia chamar de G, né? Que é o G da aceleração da gravidade. Então, forma vetorial, nós temos o que? V igual a V0 mais A vezes T, né? Onde aqui eu tenho vetor velocidade igual a vetor velocidade inicial mais a aceleração mais a aceleração vezes o tempo, vetor aceleração, tá? Vezes o escalar tempo. E a posição é o que? X, vetor posição x, igual a vetor posição x0 mais vetor velocidade inicial v0 vezes o tempo mais 1/2 da aceleração, vetor aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então esse é um movimento que uniformemente variado, né, que nós derivamos há pouco. Então a aceleração da gravidade, né? Então ela aponta sempre para o centro da Terra. Então, próximo à superfície da Terra, né, a gente pode considerar ela apontando para o eixo Y, né, ou no sentido negativo. Aqui o livro usou como referência o eixo X na vertical. Tá? Deixa aqui a questão apenas de referência. Ele colocou aqui na figura. Aqui, ó. Ele colocou o eixo X na vertical. O 0 é aqui no solo, tá? No chão. E
E conta a partir do chão, aqui o eixo X aqui positivo para cima. Por isso que é unitário X, tá? Mas poderia botar o eixo Y aqui em vez de o eixo X, tá? Para aproveitar a figurinha do livro, tá? Eu continuei com o eixo X. Então a aceleração aponta para baixo, né? Então é menos, ponta em sentido contrário ao sentido positivo do eixo X na vertical, né? O X está na vertical agora. Então é menos 9,8 unitário X. O vetor velocidade inicial é 98 unitário X, porque o corpo é jogado para onde? Para cima, né? Então ele é jogado na direção positiva do eixo X. E o x0 também está acima do zero, né? Do chão. Então o x0 é no prédio, então é 100 unitário X. Eu substituo nessas duas equações aqui e obtenho aqui essas duas equações vetoriais aqui. Vetor velocidade é 98 unitário X menos 9,8 T unitário X. Veja que só tem unitário X, né? O movimento é unidimensional, tá? E a posição, o vetor posição X vai ser 100 unitário X mais 98 unitário X. Bota aqui o T depois do 98. 98T unitário X menos 1 meio, ou aqui é mais, né? Que eu já coloquei menos duas vezes, que é mais, tá? O menos fica devido à aceleração aqui ser em sentido contrário, ser apontado para baixo, né? Menos 9,8 T ao quadrado unitário X. Como só tem uma componente, eu posso escrever assim. Só esse componente, V de T, que é a componente de V, igual a V0 mais AT. E X0 vai ser, o X de T vai ser X0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Então eu substituo os valores, teremos V de T igual a 98 menos 9,8T. E X de T vai ser igual a 100 mais 98T mais 1 meio vezes menos 9,8T ao quadrado. Ele quer o que? Achar a altura máxima do projétil acima da rua. Então, a altura máxima, como eu falei, né, a velocidade e a aceleração estão em sentido contrários. Então, o movimento é o que? Retardado. Significa que em um certo instante, o corpo vai parar. Eu estou freando, né, com a aceleração da gravidade. Ele vai diminuindo de velocidade até ele parar. Quando ele parar, essa é a altura máxima, que é o x máximo. E nesse ponto a velocidade é igual a zero, porque ela vai mudar de sentido. Está positiva, aí quando ela vai diminuindo até chegar a zero. Quando chegar a zero, ela inverte, muda de sentido e começa a cair, né? O objeto está subindo e diminuindo de velocidade até parar. Quando ele para, a velocidade é zero, aí ele começa a cair com a velocidade agora negativa, no sentido contrário ao eixo positivo do x, né? É o sentido positivo do x, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, para eu achar esse tempo, né, que a velocidade é zero, eu coloco v igual a zero, né, equação para a velocidade, e achei esse tempo. Coloquei aqui v igual a zero. Então, isso vai ser igual a 98 menos 9,8t. Então, t vai ser igual a 98 dividido por 9,8, que é 10 segundos. Então, 10 segundos após eu ter lançado o objeto para cima, o projeto,
ele para e começa a cair. Ele sobe, 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 sobe até 10 segundos. Por 10 segundos ele para e desce. Então começa a cair. Então, nesse tempo é que ele atingiu a altura máxima. Aí eu pego e substituo esse tempo aqui na expressão para a posição da partícula, do projeto, né? Então eu tenho x de t, no lugar de t eu coloco 10 segundos. Então x de 10 vai ser igual a, tem aqui, x0 é 100, v0 é 98, t igual a 10. 98 vezes 10 mais 1 meio vezes menos 9,8, aceleração, vezes 10 ao quadrado, que é o t ao quadrado. Então eu somando aqui 100 com 980 dá 1080, menos 9,8 vezes 50. Então vamos ter 1080 menos 490 dá 590. Então a altura máxima, né, é 590 metros. Tá? Isso aqui já está incluso a altura do prédio, né, que é o x0. Tá? Já está incluso aqui o x0. Tá? Se eu quiser saber a altura que ele subiu além do prédio, né, eu teria que fazer a diferença aqui, seria 490. Mas como ele quer em relação ao chão, né, ele pergunta a altura máxima, né, então é 590 metros. O tempo necessário para atingir essa altura máxima eu já encontrei, né, que é 10 segundos aqui. A letra C, que é a velocidade ao atingir a rua, ao atingir o solo, né? Então, no sistema de referência da figura, tá, o solo é a origem, é o ponto O, tá, do eixo X, tá, é o X igual a 0. Tá. Então, devemos achar primeiro o tempo para o corpo chegar no ponto x0. Então eu tenho o x de t, eu faço o x de t igual a 0 e acho o tempo para que isso ocorra. Então eu rearranjo os termos aqui, ficando aqui 1 meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9, t ao quadrado mais 98t mais 100 igual a 0. Multiplico por menos 1. Então eu tenho que resolver essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, né? Que vocês conhecem lá do ensino médio, tá? Então é o que? T ao quadrado mais bt mais c igual a 0, que é resolvido pela fórmula de Bhaskara, né? Vai ser igual a que? Menos b, aqui tem um b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, né? Tem o a e o c, dividido por 2a. Então o a é 4,9, o b é menos 98, né? O a é 4,9, o b é menos 98 e o c é menos 100. E a variável é a incógnita, né? É o t, né? Que é a variável. Então eu substituo aqui e resolvo. Eu vou ter dois valores, né? Eu tenho aqui mais ou menos, né? Então, por sinal mais, eu tenho isso aqui, 98 mais 107,536, dividido por 9,8, dá 20,97 segundos. Para o sinal menos, eu tenho 98 menos 107,536, dividido por 9,8, dá menos 0,97 segundos. Tá?
Então eu tenho dois valores para o tempo. O tempo negativo, tá, corresponde a um instante anterior ao lançamento. Tá? Considero o lançamento com o T0 igual a zero. Né? Então, tempo negativo é anterior ao lançamento. Tá? E, portanto, não tem utilidade. Para esse caso, não tem utilidade. Tá? Assim, o tempo necessário para o corpo chegar ao solo é o tempo aqui que restou, esse aqui positivo. É o T igual a 20,97 segundos. Então, substituindo na velocidade, né, V de T igual a 98 menos 9,8T, a gente substitui aqui, encontra menos 107,506. Ou aproximando, a velocidade vai ser o que? Menos 107,51 metros por segundo. Veja o sinal negativo, tá? Por que esse sinal negativo? Porque ele agora está apontando para o sentido negativo do eixo X, né? Está apontando para baixo, tá? E veja que é negativo, então ele tem o mesmo sinal da aceleração. Então o movimento é o que? Acelerado, né? Então para cima ele é retardado, para baixo é acelerado. Tá? Em forma vetorial, eu tenho o que? A vetor velocidade, nesse instante, né? Vai ser o que? Menos 107,51 unitário x. Veja que aqui é um valor constante. Não é a expressão função do tempo, é um valor para t igual a 20,97 segundos. Então, nesse instante, o módulo da velocidade é o que? 107,51 metros por segundo. E o sentido é o que? Negativo, é contrário ao sentido positivo do unitário x. Tá? O tempo total decorrido do instante de lançamento até o momento em que ele atinge o solo. Tempo do solo, 20,97. O tempo para ele atingir a altura máxima é quanto? Vamos voltar lá. Quando V igual a zero, qual é o tempo? 10 segundos, né? A altura máxima é 10 segundos. Então, ele demora 10 segundos para subir até a altura máxima. E para ele atingir o solo, 20,97 segundos. Veja que esse tempo, né, é desde o lançamento. Tanto é que ele pegou aqui um tempo antes do lançamento, né, negativo, tá? Antes de t igual a zero, tá? E depois do lançamento. Então, o tempo para ele atingir o solo, né, é o tempo que eu calculei para a velocidade. Tá? É o que? O tempo quando x igual a zero. Tá? E esse aqui é o tempo da altura máxima. Vou botar aqui x mais, para não confundir. Professor? Sim. A prova vai ser dia 29 mesmo, a primeira? Rapaz, eu vou ver, porque a gente tem que dar o conteúdo. Eu estou terminando essa parte. Sim. Como eu só posso dar uma aula online, né? Síncrona. Aí o que teria que acontecer? Eu teria que dar conteúdo, por exemplo, hoje é terça, né? Para quinta-feira e considerar como aula, tá entendendo? Tem que adiantar o conteúdo, colocar o arquivo lá, ou gravar,
e considerar como aula, para a gente adiantar, porque senão, se for só uma aula para dar conteúdo, não dá tempo não, tem que considerar as duas aulas. Aí eu, a Ô, princípio, professor, mas e essa prova, ela vai até qual assunto? então ela vai até transformação de Lorentz, então tem movimento relativo, tá? Então, a princípio, eu também acho que o tempo está meio apertado, que nós tivemos alguns problemas no início, talvez não dê tempo, tá? Talvez tenha que adiar mais uma semana, tá? Eu vou ver Sim, isso. foi isso que eu pensei mesmo. Isso, aí eu vou ver, porque no cronograma lá do SIGA, o SIGA já descarta os feriados, ele não conta, tá entendendo? Ele já descartou lá, não sei quando você coloca as datas, não tem mais os feriados não. Então não preciso nem me preocupar com isso. Só que como demorou esses problemas no início, e a gente está se adaptando com esse sistema, então talvez não dê tempo, aí tem que prorrogar mais uma semana e meia, tá? Para fazer a prova. Aí tem que ver isso, que eu vou colocar mais material para a quinta, tá? Para vocês irem estudando, tá? Não pode só ficar esperando a aula síncrona não. Tem que estudar Certo. o material nas outras aulas também, nos outros dias que não tiver aula síncrona. Porque senão não dá tempo não para dar o conteúdo. Viu? A pontuação total da prova vai ser 6 e as duas atividades, cada uma vale 2? Não. As listas todas valem 20% e a prova vale 80%. Ainda eu vou Então vai usar uma média ponderada nas listas para 20% da nota. É, isso. Certo. Eu ainda vou passar mais lista. Só terminar essa parte aqui de movimento curvilíneo, a parte de velocidade. Então eu fiz esses dois exemplos, tá? No caso de movimento curvilíneo, a gente já deriva, tá? Encerrei movimento retilíneo, tá? Vamos agora para o movimento curvilíneo. Então nós temos essa figura aqui. Agora a trajetória aqui está no espaço, né? X, Y, Z. No sentido anti-horário, né? X, Y, Z. Então a trajetória agora da partícula, tá? É uma curva, essa curva aqui. Tá? E eu tenho o vetor posição da partícula, né, em dois instantes diferentes, T e T', no ponto A e no ponto B. Então, eu tenho essa diferença aqui, do ponto A até o ponto B, é o deslocamento da partícula nesse instante, nesse intervalo de tempo. Tá? Isso é um Professor, deslocamento. vou ter que sair porque a outra aula vai começar agora. Tá. Então eu vou parar por aqui, sim. Então, para não passar do tempo, tá? Vou parar aqui, senão vocês vão ter aula agora, então eu vou parar aqui. Eu continuo. Eu vou parar e vou colocar material, tá? Para a próxima aula. Senão Certo, boa tarde. Boa tarde. Então. Professor, ou então o senhor pode fazer uma gravação e continuar e depois a gente vê. Isso, Realmente, é que eu estou gravando, eu vou parar aqui no programa, que além do Google Meet, eu estou gravando aqui.